Olá, meus irmãos, estamos voltando aqui nessa segunda aula para falar um pouco sobre essa persistência de Elias em oração, né? E alguns pontos a se considerar, né? E nesse momento a gente vai falar sobre essa experiência dele com a viúva, que me marca bastante, que marca a minha vida bastante, ah, porque ela uma mulher completamente frágil, dependente, numa situação por duas vezes passou por maus bocados. A primeira é uma situação de fome e a segunda é uma situação que ela quase perdeu seu filho, o seu único filho. E Elias o tempo todo ali insistindo naquela mulher, quase com um processo de discipulado ali, num processo de discipulado com aquela mulher, até que ela entendesse, conhecesse a Deus de verdade. Né? E a gente percebe que a oração, a persistência em oração move o coração de Deus. É importante a gente olhar para esses textos, não só de Elias, mas como outros profetas na Bíblia, perceber como eles oram e como que as suas orações são respondidas, qual o comportamento deles em oração. Né? Será que eles faziam aquela simples oração, Senhor abençoa em nome de Jesus, amém? A gente percebe que as orações dos profetas são orações intensas, né? São orações quebrantadas diante do Senhor, insistentes. E com Elias não é diferente. Elias clamou em meio às tragédias da vida. Né? Ele viu as situações difíceis e clamava ao Senhor. Uma delas era essa aqui, 1 Reis, capítulo 17, verso 20, que o texto diz assim: Então clamou ao Senhor, ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. O texto continua, né? Continua a história de Elias com essa viúva. A gente tinha visto que o Senhor usa Elias na multiplicação da comida naquela casa, do azeite, do alimento naquela casa. O Senhor usa Elias nesse momento. Né? E aí a gente vai poder perceber o verso. Deixa eu olhar aqui, verso 20, né? Que nós acabamos de ler. Então clamou ao Senhor, trouxeste desgraça. Elias está fazendo uma pergunta a Deus, né? Senhor, será que essa mulher vai ter que passar por isso depois de tudo isso que o Senhor fez? O Senhor trouxe provisão na casa dessa mulher, né? Não faltou a farinha na vasilha, não faltou o azeite na botija, e agora essa mulher tem que passar por isso? E Elias se vê diante daquela sua situação e começa a clamar ao Senhor, começa a buscar o Senhor. Então, em meio às tragédias da vida, meus irmãos, nós precisamos clamar. Não adianta reclamar, nós precisamos clamar. Seja qual for a situação que você está passando, ou no contexto que nós estamos vivendo, a pergunta é: você tem clamado? Você tem buscado ao Senhor por tudo isso que está acontecendo? A persistência, meus irmãos, move o coração de Deus se Elias persistiu em oração pela cura. O texto diz que diante daquela tragédia ali, ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Ele poderia pensar assim: já fiz muito para essa mulher, acho que eu vou sair daqui, tá bom já, Deus, eu não estou entendendo não, mas eu vou sair, eu vou embora daqui, porque não dá mais. Oh Deus, eu tô cansado disso tudo. Mas o texto diz que ele começa a orar para esse menino. Ou ele poderia também orar pelo menino e desistir na primeira, né? Ele orou, o menino não melhorou, não voltou à vida, tchau. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Mas só que o texto fala que ele se deita sobre o menino 3 vezes e clama ao Senhor, e clamando: Senhor, faz voltar à vida esse menino.
E o texto diz que o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a sua oração. Não desista no meio do caminho. Seja qual for o motivo pelo qual você está orando, seja qual for as suas questões diante de Deus, a gente não pode desistir no meio do caminho. A gente não pode parar. Você pode orar pela cura, sim. Você pode orar para que Deus estabeleça a saúde de alguém, sim. Você pode orar para que Deus reverta um quadro, sim. Nós precisamos insistir em oração. Nós precisamos aprender esse princípio, né? E aí o texto vai falar que aquele menino, ele volta à vida, né? Ele ora, no 22 vai dizer, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. E aí Elias leva o menino para baixo ali daquela casa, entregou a mãe e diz, veja, o seu filho está vivo. E aí aquela mulher vai chegar a uma conclusão. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Olha como foi importante Elias insistir, persistir em oração. Porque aquela mulher, lá naquela experiência, quando faltou comida, até então, ela não tinha aprendido. Ela viu Deus providenciar, Deus multiplicou, mas ainda parece que não tinha... a ficha não tinha caído, né? Mas aqui ela chega à conclusão, agora sei. Agora sei que você é homem de Deus e sei também que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Duas conclusões que essa mulher chegou. Primeiro, que Elias era homem de Deus. Parece que até então ela não era, ele não era. E ela chega à conclusão, não, agora eu tenho um homem de Deus aqui. Na minha casa, eu estou hospedando um homem de Deus. E a segunda conclusão, que a palavra do Senhor é a verdade. Algumas pessoas vão precisar da nossa insistência em oração. Talvez você esteja insistindo em oração por um colega de trabalho, talvez você esteja insistindo em oração por um pai, por uma mãe, por um esposo, uma esposa. Seja qual for a pessoa que você esteja insistindo em oração, saiba que Deus há de cumprir os seus propósitos. Aquela mulher, ela percebeu, através da insistência de Elias, que a palavra do Senhor é a verdade. Muita gente ainda pode perceber que a palavra do Senhor é a verdade através da nossa insistência, através da nossa persistência em oração. Que a gente possa aprender esse princípio básico. Os propósitos de Deus vão se cumprir na vida de muita gente através da nossa persistência. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, querido.